Olá, povo de Deus, 23 de outubro de 2022, 30º domingo do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiástico 35, 15b a 17, 20 a 22a. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8, 16 a 18 e Lucas 18, de 9 a 14. Eclesiástico é um livro deuterocanônico, portanto, só presente nas Bíblias católicas. Foi escrito nos inícios do segundo século a.C., por volta de 195, 171 a.C., tempo em que a Palestina era dominada pelos seleucidas com forte impacto da cultura grega. Tempos difíceis para a cultura, fé e costumes judaicos. São estas três frentes que se tornam o foco do autor do livro para defender os judeus de possível degradação dos costumes, da cultura e da fé. Vários judeus se deixaram seduzir e sucumbiram, mas havia os que resistiam. O autor do livro visa manter a estes e conquistar os que se desviaram. Muito boa reflexão dos exegetas portugueses que nos dizem que o texto que nos é proposto insere-se num pacote de sentenças em que Jesus Ben-Sira, o autor, procura apontar aos seus concidadãos o caminho da verdadeira sabedoria. Esse caminho passa pela prática de uma religião verdadeira, isto é, pelo cumprimento rigoroso dos mandamentos da Torá, nomeadamente no que diz respeito à vivência da justiça comunitária e ao respeito pelos direitos dos mais pobres. Nestas sentenças, Jesus Ben-Sira avisa que Deus não pode ser comprado com atos de culto por parte daqueles que praticam a injustiça e que escravizam os irmãos. O apelo do autor vai, portanto, no sentido de que sejam cumpridos os mandamentos da lei e sejam respeitados os direitos dos pobres e dos fracos. É essa a religião verdadeira que Deus exige do homem. Aqueles que pretendem ser sábios não podem cometer injustiças de manhã e à tarde aparecer no templo a afirmar sua fé e sua comunhão com Deus, através da oferta de vultuosos sacrifícios de animais. Isso seria praticamente comprar Deus e fazer dele cúmplice da injustiça. E Deus não aceita esse esquema. 2 Timóteo. Continuamos a leitura da segunda carta a Timóteo atribuída ao apóstolo Paulo. Seu autor se coloca na pele de Paulo, prisioneiro em Roma, e faz um balanço da sua vida e missão. Essa carta se dirige aos cristãos de segunda geração que sofrem com a perseguição, com divisões internas, infiltração de teses heréticas. Tudo isso provoca confusão e desânimo. A vida de Paulo deve servir como modelo para esses cristãos. Sua vida foi bastante atribulada, mas expressão de uma fidelidade a Cristo irretocável. Sentindo que se aproxima seu fim, o apóstolo resume de maneira fantástica sua trajetória. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Paulo foi contemplado com as duas maneiras de dar a vida por Cristo. Uma que é gastá-la dia a dia na tarefa de levar a libertação que Cristo veio propor a todos os povos da terra. Outra é derramar de uma vez o sangue por causa da fé e do testemunho de Cristo. O autor desta carta ainda põe na boca de Paulo o lamento desiludido de um homem cansado que, apesar de ter oferecido a sua vida como dons aos irmãos, se sente no final votado ao abandono e à solidão. Mas, apesar de tudo, Paulo tem consciência de que Deus esteve a seu lado ao longo da sua caminhada. Lhe deu a força de enfrentar as dificuldades, o livrou de todo mal e lhe dará, no final da caminhada, a vida definitiva.
Lucas 18, de 9 a 14, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de imposto. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Continuamos no caminho a Jerusalém na companhia de Jesus e seus discípulos. Continuamos aprendendo com Jesus como deve ser a vida de quem quer segui-lo, ser cidadão do reino. A parábola de hoje, proposta por Jesus, se concentra na visão religiosa de 2 protagonistas da sociedade de sua época: um fariseu, um publicano. O fariseu, membro do partido mais popular da época, descendente dos piedosos históricos, os Hassidim, com papel importante na Revolução dos Macabeus contra Antíoco IV Epífanes. Eles defendiam a Torá de maneira intransigente, tanto a escrita quanto a oral. Procuravam cumprir escrupulosamente a lei e esforçavam-se por ensinar a lei ao povo. Só assim, pensavam eles, o povo chegaria a ser santo e o Messias poderia vir trazer a salvação a Israel. Tratava-se de um grupo sério, verdadeiramente empenhado na santificação do povo de Deus. No entanto, o seu fundamentalismo em relação à Torá será várias vezes criticado por Jesus. Ao afirmarem a superioridade da lei, desprezavam muitas vezes a pessoa humana e criavam no povo um sentimento forte de pecado e de indignidade que oprimia as consciências. Os publicanos estavam ligados à cobrança dos impostos, ao serviço das forças romanas de ocupação. Tinham fama de utilizar o seu cargo para enriquecer de modo imoral. E é preciso dizer que, na generalidade, essa fama era bem merecida. De acordo com a Mishnah, estavam afetados de impureza e não podiam sequer fazer penitência, pois eram incapazes de conhecer todos aqueles a quem tinham defraudado e a quem deviam uma reparação. Se um publicano, antes de aceitar o cargo, fazia parte de uma comunidade farisaica, era imediatamente expulso dela e não podia ser reabilitado, a não ser depois de abandonar esse cargo. Quem exercia tal ofício estava privado de certos direitos cívicos, políticos e religiosos. Por exemplo, não podia ser juiz nem prestar testemunho em tribunal, sendo equiparado ao escravo. O fariseu com sua justiça e o publicano com seu pecado são colocados diante de Deus e têm comportamento diametralmente opostos. Enquanto um se acha puro e salvo, achando que Deus não tem outra saída a não ser reconhecer sua santidade e salvá-lo, o publicano revela que tem consciência de seu pecado, nem ousa levantar os olhos diante de Deus. Esta parábola, destinada a alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros, sugere que esses que se presumem de justos estão, às vezes, muito longe de Deus e da salvação. Importante termos coragem de dizermos a Deus: não passo de um pecador. Mas também é fundamental evitar o julgamento fácil em relação aos outros.
Vivemos um momento muito difícil na sociedade brasileira, onde alguns se arrogam ser mais católicos que outros, por defender princípios moralistas, ler a Bíblia sempre de maneira fundamentalista, onde a deslocação de alguns versículos lidos totalmente fora do seu contexto serve para esconder uma vida vivida às escuras, sem total transparência. Melhor mesmo é reconhecer-se pecador e confiar na misericórdia de Deus. Um beijo no seu coração.